Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui estudando mais um capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje estaremos estudando, nessa aula e na próxima, o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo é considerado por muitos teólogos como o capítulo mais difícil da Bíblia. E após o nosso estudo, nós estaremos realmente aí analisando e verificando. Mas de fato, irmãos, ele realmente contém muitas coisas que são difíceis para nós. Principalmente no sentido de que não gostamos muito de ouvir determinadas coisas que Paulo vai estar falando aqui, as verdades que Paulo vai estar declarando aqui. Muitas das vezes também entra até num certo desacordo com aquilo que aprendemos em nossas igrejas e na escola bíblica dominical. Então precisamos realmente entender aquilo que Paulo está trazendo aqui, as verdades que Paulo está trazendo aqui, e precisamos da direção de Deus realmente na direção desse estudo. Esse capítulo, ele encerra a segunda grande divisão da carta de Paulo aos Romanos. Agora Paulo vai entrar a partir do capítulo 12 nas questões mais práticas. A primeira parte nós vimos ali as questões teológicas, Paulo colocando ali a sua teoria, e a segunda parte da carta, Paulo trata das questões práticas, como todas as cartas de Paulo, sendo que na parte prática, às vezes vemos uma ou outra parte teórica, teológica, que Paulo ali lança, e na parte teológica nós vemos também algumas questões práticas que Paulo também lança, mas vale a pena ressaltar essa divisão. Esse capítulo 11, como dissemos, ele faz ali parte de um contexto do capítulo 9, 10 e 11, que predominantemente são considerados os capítulos mais difíceis da carta. No capítulo, eles tratam basicamente das questões judaicas. No capítulo 9, Paulo se refere ao passado do judeu. Paulo vai fazer ali toda uma abordagem do passado. No capítulo 10, Paulo trata do presente, o presente em que ele estava vivendo ali, dentro daquele conceito ali dos judeus ali naquela época. Paulo vai estar ali abordando essas questões. E agora, no capítulo 11, Paulo estará falando a respeito do futuro de Israel. E é até o subtítulo aqui desse capítulo, o futuro de Israel. Mas vamos orar e fazer a leitura bíblica para então estarmos iniciando o nosso estudo. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Senhor, muito obrigado por cada pessoa, ó Pai, que entra nesse canal com o intuito, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, com o coração, ó Deus, sedento de estar aprendendo mais de Ti. Eu te louvo, Senhor, por todas essas vidas, e eu te peço pela minha vida, que o Senhor possa estar cada dia mais me conduzindo, me dirigindo, ó Pai, despertando em mim o interesse em estudar a Tua palavra e aperfeiçoando, Senhor, a minha forma de estar transmitindo aquilo que o Senhor coloca em meu coração. Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, Senhor, ao estarmos estudando esse capítulo. Senhor, são questões difíceis, são questões, ó Pai, muitas das vezes um pouco incômodas de estarmos estudando e tratando. Por isso, Senhor, nós nos colocamos mais ainda na sua dispensação, nos colocamos mais ainda, ó Pai, sob a Tua direção, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos dirigir, para que o Senhor possa falar, Senhor, a Tua verdade, para que nós realmente possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar e que haja, ó Deus, um solo fértil dentro dos nossos corações para receber essa semente, receber essa palavra e que possamos frutificar, ó Pai, por meio dela. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler então o capítulo 11, né? O futuro de Israel. Hoje eu estarei lendo na Bíblia de Estudo da Reforma,
da Sociedade Bíblica Brasileira. Os irmãos vão ver que a versão é um pouquinho diferente. O futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós, outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos!
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Coisa linda, não é, irmãos? Esses últimos versículos aqui do 33 em diante realmente são de uma profundidade, assim como todo o capítulo. Vamos tentar então entender o que Paulo está falando aqui a respeito do futuro de Israel. Primeiro eu gostaria de dar mais uma contextualizada para os irmãos, para que pudéssemos entender a razão pelo qual Paulo está escrevendo essa carta. Paulo está escrevendo a carta para a igreja em Roma. Nós precisamos lembrar que Cláudio, o imperador, havia expulsado de Roma os judeus. 6 ou 7 anos depois, agora não me falha um pouco a memória, os judeus, após a morte do imperador, os judeus voltam. Só que nós precisamos pensar, irmãos, e identificar a questão de que quando os judeus saíram, foram expulsos pelo governador, houve ali um crescimento dos gentios na liderança da igreja em Roma. Então agora, com a volta dos judeus, os judeus não estavam mais encontrando o seu espaço dentro da igreja em Roma. E Paulo, ao escrever essa carta, diferente da carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, onde ele está ali colocando que aqueles irmãos não precisavam se tornar judaizantes, que eles não precisavam ser circuncidados para que eles pudessem ser salvos, toda aquela questão ali, judeus e gentios, mas no sentido de que os judeus estavam exigindo que os gentios fizessem as práticas judaicas para que eles pudessem ser salvos e alcançar ali as bênçãos de Deus. Nessa carta aos Romanos, nós vemos uma situação meio que ao contrário, porque Paulo aqui, principalmente nesse capítulo 11, ele vai estar falando, olha, não se glorie. Não se glorie, porque os judeus, não é, a salvação veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram salvação, dessa forma a salvação chegou até os gentios, então nós somos melhores do que os judeus porque os judeus rejeitaram os gentios, ou nós fomos enxertados na oliveira e os galhos dos judeus foram quebrados, os galhos dos gentios, não é, que ele chama de figueira brava, foram enxertados ali na árvore, e os galhos de oliveira, da oliveira boa, frutífera, que eram os judeus, foram retirados da oliveira. E aí, dessa forma, eles estavam ali sendo melhores, não é? Paulo aqui no versículo 17, ele vai dizer, se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo oliveira braba foste enxertada em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então Paulo vai estar aqui falando a respeito dessa prepotência, dessa arrogância dos gentios com relação aos judeus. E nós vemos isso principalmente ali no período da Reforma, alguns dos reformadores e alguns teólogos, irmãos, que partem. Nós vemos as duas questões, até mesmo nos nossos dias atuais. Tanto tem aquelas igrejas que partem, não é, para a igreja fazer a festa das primícias, fazer a festa disso, a festa da lua, a festa disso, a festa daquilo, casamento judaico, aparatos, não é, de rabinos para que os pastores preguem ou ministrem algumas celebrações dentro da igreja. Nós vemos ali uma cultura judaizante crescente dentro de nossas igrejas, uma mistificação das questões judaicas dentro de nossas igrejas. E vemos também em muitas igrejas uma questão assim de antijudaísmo, uma raiva dos judeus, até
os judeus não terem identificado Cristo como o Messias. Então existem essas duas questões, e aqui Paulo vai estar abordando para esse último ponto, que são quando algumas pessoas da igreja, e era o caso aqui de alguns membros na igreja em Roma, queriam se prevalecer sobre os judeus, achando que eram mais importantes no plano divino. Por isso que o plano divino, ele é tão bom e eficaz, porque ele é totalmente democrático, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Paulo vai deixar bem claro aqui, e eu fico imaginando a saia justa de Paulo ao escrever, porque Paulo não poderia, irmãos, entrar aqui num diálogo muito afrontoso, porque o ministério de Paulo junto aos gentios sempre falava a respeito da igualdade, que Deus via todos de forma igual. Mas aqui Paulo vai dizer, a salvação veio para os judeus e depois para os gentios. Mas como fala isso sem que os judeus quisessem se prevalecer e os gentios se sentissem discriminados? Então Paulo vai usar aqui uma metáfora para explicar. E Paulo, ele começa esse capítulo, né? Vamos nos colocar aqui no versículo 1, colocando aqui, perguntando, né? Terá Deus, porventura, rejeitado seu povo? Será que Deus realmente, ele esqueceu, ele rejeitou o seu povo? E Paulo mesmo responde, não é de modo algum. E aí, Paulo vai usar aqui o Salmo 94, versículo 14. O salmista, ele vai colocar aqui que Deus, ele não rejeita o seu povo, Deus não esquece do seu povo. 94, versículo 14, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Então, nós sabemos que Deus, ele não rejeita o seu povo. Deus ama o seu povo. Nós vemos em muitos momentos Jesus olhando e falando, não é, Jerusalém, como eu gostaria de assim como a galinha juntar os pintinhos, né? Junta os pintinhos embaixo das asas e os protege, como eu gostaria de poder, né? Te proteger. Era aquele olhar de compaixão, aquele olhar de piedade. A gente vê Paulo aqui no início do capítulo 10, ele falando, irmãos, com pesar no coração, né? A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. O tempo inteiro Paulo vai estar falando da sua dor, e nós vemos também Jesus falando a respeito de misericórdia para com o povo de Israel e a rejeição que estava ali. E nós vamos entender até mesmo essa questão da rejeição de Israel aqui, estudando esse capítulo. Paulo vai dizer, olha, de modo nenhum Deus rejeitou o seu povo. E aí Paulo vai usar alguns argumentos. O primeiro argumento que Paulo usa aqui é o argumento vivo. Olha o que Paulo diz. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? E ele responde, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita. Olha, gente, como é que Deus pode rejeitar o seu povo se eu que prego para vocês sou israelita? Se eu sou da descendência de Abraão, se eu sou da tribo de Benjamim, ser da tribo de Benjamim, irmãos, era um grande privilégio. A tribo de Benjamim, primeiro que a sua posição no acampamento durante o êxodo, a gente vê que era ali perto do tabernáculo. Uma outra coisa, da tribo de Benjamim veio o primeiro rei de Israel. Benjamim foi o único filho de José que nasceu, de Jacó, que nasceu, né, na terra dos seus pais, porque ali Jacó, ele tinha ido para a casa dos parentes de sua mãe, e os seus filhos nasceram todos ali, mas quando ele vai para Canaã, ele volta para Canaã, se reconcilia com seu irmão, nós vemos que Benjamim nasce ali já em Canaã, e isso era muito importante para o povo judeu. Uma outra questão, quando houve a divisão dos reinos, nós vemos ali que fica o reino de Judá e Benjamim, a tribo de Benjamim e
a tribo de Judá compõe o reino de Judá. Então são muitos os fatores pelos quais pertencia a tribo de Benjamim. Não era pouca coisa não, era muita coisa. E Paulo bota aqui o seu orgulho de dizer, olha, eu sou descendente de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Então Deus não rejeitou o seu povo. E aí Paulo vai lembrar também aqui a respeito da história de Elias. Lembra da história de Elias com Jezabel e o seu ímpio, a terrível Jezabel e o seu marido Acabe, quando ali ela havia matado muito dos profetas de Israel, ela havia destituído o culto ao Deus verdadeiro, instituído ali o culto a Baal. E a gente vê que após ali um período de seca, Elias aparece e eles fazem ali uma cerimônia, não é? Elias diz, olha, vamos ver qual é o Deus verdadeiro, quem é Deus de verdade. Então os seus profetas vão clamar e que desça fogo do céu sobre o holocausto, a gente vai fazer aqui o ritual que for, e aquele em que descer fogo do céu, esse sim estará prestando culto ao Deus verdadeiro. E os profetas de Baal ficam ali, né, um tempão tentando, é óbvio, não vem fogo nenhum, e quando vem Elias, é uma história que vale a pena ler, o fogo desce do céu e lambe, mas enfim, Elias passa ali por aquele momento, Elias se refugia dentro de uma caverna, e Elias está tão angustiado, Elias está tão deprimido mesmo, a gente pode colocar assim, que ele começa a colocar para Deus, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu que fiquei. E ali Deus fala para Elias, não, Elias, não ficou só você, tem 7.000. E aqui, olha só o que o texto fala no versículo 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina. Olha aqui, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Presta atenção, reservei para mim. Irmãos, esse é um ponto muito importante da gente estar analisando. Você acha que os profetas que serviam a Deus e foram mortos por Jezabel eram melhores ou piores do que aqueles que foram reservados por Deus? Eles tinham mais fé ou menos fé do que aqueles que foram reservados por Deus? Deus reservou aqueles 7.000 porque aqueles 7.000 eram os melhores? Irmãos, quando a gente chega aqui nos últimos versículos, ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu não sei a razão porque Deus escolheu aqueles 7.000 para reservá-los, para preservá-los. Mas eu sei uma coisa, que eles não eram melhores nem piores do que aqueles que haviam partido. Isso é uma tendência nossa, humana, de pensar, quando oramos e temos a nossa oração atendida, isso aqui foi bênção de Deus, Deus me abençoou porque eu sou bonzinho, porque eu fui curado, porque realmente eu sou um vaso precioso nas mãos de Deus. Realmente você pode até ser um vaso precioso na mão de Deus, mas não quer dizer que aqueles que foram levados pela doença, pela circunstância, por uma questão aí de assalto, irmãos, uns são preservados, outros não são preservados. Por que Deus preserva um e Deus não preserva os outros? Eu não sei. Faz parte aqui da insondável sabedoria de Deus. Mas o que eu sei é que Deus não trabalha por meritocracia. Meritocracia, irmãos, é uma questão humana. A gente dá a recompensa de acordo com aquilo que a pessoa faz. Então, me agradou, eu vou fazer de tudo para agradar a pessoa. É antipático comigo? Eu não devo nada a essa pessoa. Eu não tenho por que rir para essa pessoa se essa pessoa não rir para mim. Eu não tenho por que falar com essa pessoa se essa pessoa não fala comigo. Eu não tenho por que pedir desculpas ou perdão a essa pessoa se essa pessoa não se dirige a mim para me pedir perdão e me pedir desculpa.
Essa é a nossa forma de pensar, e essa forma de pensar é humana. Só que muitas das vezes nós pegamos essa nossa forma de pensar humana e queremos colocá-la, encaixá-la no modo divino de ser. Deus não olha, Deus não faz, não é assim que as coisas de Deus acontecem. Por que algumas pessoas pegaram o Covid e foram salvas e conseguiram se curar? Não sei. Por que alguns pegaram e vieram a falecer? Não sei. Por que alguns pegaram e foram assintomáticos? Não sei. Por que alguns nem pegaram? Não sei. Não sei dentro do aspecto divino. Porque algumas pessoas diziam assim, vamos passar aqui, né? Vimos muito aqui o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para que essa doença não passe dentro de nossa casa. Vai cair, pode cair o meu vizinho da direita, pode cair o meu vizinho da esquerda, mas eu não serei abalado. Não é assim, irmãos. Deus não olha dessa forma. Não é porque você é um crente fiel a Deus que você não vai ficar desempregado. Não é porque você é um crente fiel a Deus que você vai ter emprego para o resto da sua vida. Não é por você ser um crente fiel a Deus que você não precisa estudar, que você vai passar no Enem. Não, entendeu? Esse tipo de pensamento, esse tipo de teologia, ela é completamente errada. Ela não faz parte dos desígnios de Deus. Eu não sei por que Deus preservou os 7.000 profetas, Deus reservou os 7.000 profetas que ele reservou. Eu sei que Deus reservou entre os profetas que ele tinha fiéis 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E Paulo vai adiante. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevirá um remanescente, segundo a eleição da graça, ou seja, Deus também vai levantar aqueles de Israel que serão remanescentes, que serão fiéis a Deus. E havia, irmãos, a gente tem ali o caso de Simeão e Ana. Quando a gente lê ali o Evangelho de Lucas, a gente vê Simeão, a gente vê Ana, não é, adorando a Deus, reconhecendo Jesus como sendo o Messias enviado por Deus. A gente vê no caso dos apóstolos, a gente vê no caso de tantas pessoas, tantos judeus que realmente se converteram ali, que aceitaram Jesus, entendiam que Jesus era o Messias de Deus, mas muitos não o aceitavam. E Jesus falava, não é, eu vim, não é, para o povo de Israel, mas Israel rejeitou. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A gente vai ler isso aí nos evangelhos e nas cartas a respeito dessa rejeição do povo de Israel para com Jesus. Mas ele diz aqui, olha, que hoje, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Existe um remanescente. São poucos restantes, não é, que descrevem aquelas pessoas que creram no Evangelho de Jesus. E esse remanescente, irmãos, ele existe devido à eleição, não é, que Jesus realmente, que Deus faz das pessoas, e ele conserva para si o remanescente fiel. Mas vamos adiante, no versículo 5, Paulo fala também aqui, e no versículo 6, ele vai dizer, um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, por que eles são remanescentes? Por que Simeão e Ana identificaram em Jesus o Messias? Por que alguns tiveram esse privilégio de identificar Jesus como Messias e outros não? Vamos entender isso aqui. E ele vai dizer que essa eleição desses que creram em Jesus, ela se dá por meio da graça. E aí Paulo complementa aqui no versículo 6 dizendo, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não é pelas obras. Não é que Simeão e Ana fossem melhores do que alguns outros. Precisamos, irmãos, enfatizar muito isso dentro dos nossos corações, porque vivemos muito baseados, irmãos, falamos da graça, mas não conseguimos viver a graça.
Falamos da graça, mas não conseguimos entender a graça. E ela é necessária, entender a graça é necessária para que possamos realmente usufruir da graça de Deus. Nós temos sempre essa questão comportamental, essa questão de medir, de fazer as escolhas por aquilo que das pessoas e das coisas que mais nos agrada e que realmente nos atende. E Deus, ele não faz dessa forma. Ele faz realmente pela graça e não pelas obras. Aí Paulo ainda pergunta: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel buscava? A justificação por meio da lei. Mas a eleição os alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Esse texto aqui, não é, Paulo vai estar abordando nos versículos 9 e 10, ele vai estar se baseando num salmo, tanto que ele vai dizer assim: e diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição, escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Esse é um texto que está registrado, irmãos, lá no Salmo 69. É um salmo um pouquinho grande, a gente não vai poder ler todo o salmo aqui agora, mas eu queria só ler esses versículos para os irmãos e a gente buscar entender o Salmo 69. Seria bom que os irmãos lessem todo o Salmo para um melhor entendimento. O Salmo 69 seria importante que vocês dessem uma lida em todo o Salmo, mas eu queria ler com vocês a partir aqui do versículo 21. Olha como é bem parecido com o texto de Paulo. Paulo vai dizer assim, olha: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e tropeço e punição, escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Salmo 69, versículo 21, o texto registra: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Então a gente vê ali que Paulo está fazendo uma referência a um salmo de Davi. E o que Paulo quer explicar aqui nesse momento? Ele está dizendo que Deus, assim como Deus não desprezou Israel, Deus não desprezou. Por quê que Deus não desprezou Israel? Primeiro, porque Paulo, ele era israelita, da tribo de Benjamim, e ele estava ali pregando aos gentios. Deus atuava por meio da vida dele. E aí ele faz uma referência a Elias, que também achava que estava sozinho. Ele diz: Senhor, Jezabel matou todo mundo, só fiquei eu. E é um fardo muito pesado para mim. E então Deus fala para ele: você está enganado, Elias. Primeiro, que o seu ministério não acabou, não está na hora de você morrer. E segundo, Elias, você não está só. Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram diante de Baal. E aí Paulo vem falando aqui, olha, que ainda hoje, Paulo está falando lá para os judeus e para a igreja em Roma na sua época, ainda hoje existe o remanescente dentro de Israel que crê no Messias, que crê em Jesus como Messias. E ele vai dizer que esses remanescentes, eles não estão ali, eles não creem em Jesus como Messias
por seus próprios méritos, por suas obras. Não, eles foram eleitos pela graça. E não é por obra, porque se fosse pela obra, não seria pela graça. E aí Paulo diz aqui que o que Israel queria, o que Israel buscou, o que é que Israel buscava? Nós estudamos muito na aula passada. Israel buscava a justificação pela obra, mas a obra não justifica ninguém. Pelo contrário, a obra condena. A obra nos condena, porque ela mostra o quão pecadores nós somos. E aí Paulo vai dizer assim, o que eles buscavam, eles não conseguiram, mas a eleição os alcançou. Os mais foram endurecidos. Os que não foram alcançados pela eleição, eles tiveram os seus corações endurecidos. Mas, irmãos, aí é aquela questão lá desde o faraó. Ele teve o coração endurecido ou ele já era endurecido de coração? Aí é como o tostine, né? O tostine vende mais porque está sempre fresquinho ou ele está sempre fresquinho porque ele vende mais? Acho que esse verbete aqui denuncia a minha idade, né? Porque o Léo tá olhando aqui para mim, parece que nunca ouviu esse verbete, né? Mas tinha uma propaganda, tinha uma marca de biscoito que se chamava Tostine e a propaganda dela era assim, né? O Tostine vende mais porque ele está sempre fresquinho ou ele está sempre fresquinho porque ele vende mais? A gente pode usar também o do ovo e da galinha. O que vem primeiro? É o ovo ou a galinha? Então, Israel, Faraó, ele era duro de coração. E aí Deus foi lá e endureceu mais ainda o coração de Faraó, ou Deus endureceu o coração de Faraó? Para o tostine e para o ovo, a gente não tem a resposta, mas para o endurecimento a gente tem sim. Israel era duro de coração, era um povo de dura cerviz. Era um povo difícil de ser dobrado, um povo difícil para obedecer à lei. Eles foram eleitos, mas eles eram muito difíceis. Deus não elegeu o povo de Israel porque eles eram melhores. Deus não elegeu porque eles eram os maiores. Deus os elegeu pela sua graça. E aí, a Bíblia até fala que Deus endurece o coração deles, está aqui. Mas eles já eram um povo de dura cerviz. Então, uns foram eleitos, outros tiveram o seu coração endurecido. E aí o salmista está falando aqui, olha... Paulo vai usar, vamos aqui para o texto de Paulo, torne-se-lhes a mesa em laço. O que era a mesa nas festas judaicas? O que era a mesa para o povo judaico? Era momento de confraternização, de alegria, festa, não é? Abundância. Então, quando ele fala aqui, olha, que a mesa se torne em laço e armadilha, ou seja, que seja uma pegada para eles. E que em tropeço e punição. Então, que as suas festas, que os seus momentos de alegria tornem-se para eles em momentos de armadilha, de tropeço, de punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. E aqui quando ele fala que deu-lhes o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Eu acho muito interessante porque nos leva direto aos evangelhos. Que Jesus ele falava por meio de parábolas, porque parábolas é uma coisa que só entende quem quer entender. Eles ouviam, mas eles não conseguiam entender aquilo que Jesus estava falando. Ah, porque era difícil? Não, porque não interessava a eles entender. E isso é fácil para a gente entender, porque muitas das vezes nós agimos assim na nossa vida. Nós estamos vendo uma coisa acontecer, mas eu finjo que não estou vendo aquilo ali acontecer. Eu finjo que não é comigo. Faço cara de paisagem. Isso aí não é comigo. Não está acontecendo comigo. Isso aí não me incomoda. Depois a gente vai mais a fundo nisso aí. Paulo, ele foi eleito pela graça de Deus em Jesus Cristo e ele é um exemplo vivo que Deus preservou para si, um remanescente em Israel. Aqueles que se tornam endurecidos e espiritualmente insensíveis correm o risco de se colocarem sob o assustador juízo de Deus. Contudo, por meio do sofrimento que Cristo suportou, até mesmo o pecado da incredulidade é perdoado naqueles que confiam em sua graça. E aí nós vamos estar, irmãos, encerrando aqui no versículo 11 e na próxima aula nós estaremos indo
adiante, então, a partir desse versículo 11, quando ele fala sobre a rejeição de Israel não é o final, e ele vai falar aqui a respeito, então, da metáfora da oliveira. A gente para aqui porque essa metáfora, ela precisa de tempo realmente para a gente entender, e se eu for entender a aula, se eu for explicar a aula, vai ficar longa demais. Então, nós encerramos aqui. Eu espero os irmãos no próximo estudo do capítulo 11 ainda, se Deus assim quiser e assim nos permitir. Amém?